Olá, bem-vindos a mais um Carta Capital Entrevista. Eu recebo hoje aqui o ex-ministro José Dirceu. José Dirceu, que obviamente nunca abandonou a política, mas vamos dizer que agora ele está voltando formalmente para o jogo político eleitoral, não só ajudando na campanha de reeleição do presidente Lula para um quarto mandato, mas também como candidato a deputado federal. Ministro, antes de tudo, quero cumprimentá-lo e agradecer aqui a honra de aceitar o nosso convite. Eu agradeço a Carta Capital e a você, Sérgio, por essa oportunidade. Estou às ordens. Bem, ministro, vou começar justamente por um ponto aí que tem sido abordado em várias entrevistas, que é a situação de saúde do senhor. O senhor que descobriu recentemente um linfoma, está fazendo o tratamento, e eu queria saber bem como é que está a situação, como é que o senhor está se sentindo e se está pronto realmente para essa campanha aí pela frente. O linfoma curável, mas agressivo, e é no duodemo. Ele é grande para o tamanho do duodemo, que tem 32 centímetros, ele tem 10. Mas eu estou muito seguro e vamos curá-lo. Tenho disciplina, estou fazendo a quimioterapia, vou para a terceira sessão agora dia 29, segunda-feira que vem. Como a medicina evoluiu muito, a quimioterapia é menos invasiva, não que ela não seja invasiva, e tem efeitos colaterais, mas eu estou me sentindo, entre os 21 dias, pelo menos 10 dias, eu me sinto bem, como eu estou me sentindo hoje, apesar que eu tenho dificuldades, mas eu me sinto bem para trabalhar o básico que eu tenho que trabalhar e fazer a pré-campanha. Eu tenho feito muita entrevista, muita videoconferência e comparecido por telões e muitas atividades. E a minha campanha continua porque tem apoiadores no estado todo, a militância do PT, amigos e amigas, inclusive, que não são do PT, muitas dobradas. E, de qualquer forma, eu tenho uma base eleitoral em São Paulo, né? Na última eleição, eu fui o parlamentar mais votado, segundo do Brasil, parlamentar mais votado do PT, com 560 mil votos. Né? E atuei na vida, fora da vida institucional, mas atuei na vida política esses últimos, com exceção dos anos 13 e 19, que foram os anos que o PT passou sob uma repressão política e jurídica, que quase chegou à cassação do seu registro, e levou o presidente Lula a uma prisão ilegal, sumária e política, depois anulada. Eu atuei sempre na política, escrevendo, viajando, articulando, participando do debate político e da luta política e social. Portanto, eu tenho condições de disputar a seleção, ajudar o presidente Lula e ajudar o Haddad, as nossas duas senadoras. Meu objetivo é que o PT eleja mais deputados, a Câmara e a Assembleia. Apesar desse absurdo, São Paulo tem 70 deputados, devia ter 111, né? Então nós temos essa regra única, só existe no Brasil, que a Câmara, que representa a nação, não representa, porque a ditadura colocou isso para poder ter maioria no colégio eleitoral em 98, porque o MDB já elegeu em 98 o presidente. Colocou esse critério e ele ficou. Então São Paulo perde para 5 estados que não têm 7 milhões de habitantes, São Paulo tem 43, perde, né, 41 deputados, né? E eles ficam com 40 deputados quando teriam 7, 8 deputados. Mas regra que não existe nos Estados Unidos, na Europa, em nenhum país do mundo. É uma coisa bem brasileira, que nem a falta de fidelidade partidária, né? Essa voto, Sim, sim. esse voto uninominal, você não vota em partido, não vota em lista, não vota no distrital, coisas, emenda impositiva de 60 bilhões para uso eleitoral, né? Quando não é pior, né? Como não é para desvio de recursos, tem 93 inquéritos. 93 inquéritos. Então, vou lutar pela reforma política, é uma das minhas bandeiras. O senhor falou 98, mas imagino que o senhor tenha querido falar 1978, né? Ah, desculpe. Nossa, é que eu estou já, em 74, Sim, sim. 74 eu estava chegando no Paraná clandestino e vi a vitória do MDB, fantástica, né? Ele elegeu 16 de 21 senadores, elegeu 44% da Câmara, o que não quer dizer que teve 44% de voto, né? Por causa dessa regra de mínimo de 8, mas 70. Foi a primeira derrota, segunda derrota da ditadura. A Arena nunca mais ganhou do MDB. E em 65, as forças de oposição à ditadura derrotaram a ditadura em Minas e no Rio. Ninguém se lembra disso mais. Daí veio o AI-2, que acabou com os partidos políticos, acabou com a eleição direta para presidente, governador, prefeito, criar a área de segurança, veio a censura, veio a repressão, porque apesar do golpe, a oposição ao golpe já crescia muito. Tanto é que em casa eu tenho um exemplo. Meu pai, que era um homem da UDN, era um homem Uhum. conservador,
conservador, politicamente falando, mas não do ponto de vista social, do ponto de vista da vida, era um homem muito progressista, apoiou o movimento. Já tinha tido a desilusão da renúncia do Jânio, porque ele era janista. Quando veio o AI-2, ele rompeu toda uma ala da UDN e da política mineira, chamada ala rompeu com os militares em 60. E o MDB depois foi se transformando no grande frente ampla contra a ditadura, que levou depois a campanha da direta e a derrota da ditadura e a constituinte. Uma luta que Agora, ministro, muitos políticos têm uma certa, vamos dizer assim, não uma aversão, uma certa dificuldade com o Congresso. O senhor não, o senhor sempre foi um político que sempre transitou bem, né? Me parece gostar da função legislativa, né? Depois desse tempo todo fora, qual é a sensação da possibilidade de voltar para o Congresso? Qual é o espírito nesse momento? eu quero ajudar o Brasil, em primeiro lugar, porque o Brasil precisa de reformas estruturais. Eu quero ajudar o presidente Lula, o nosso governo. Tivemos uma conversa sobre isso, acho que eu posso ajudar pela minha experiência, pelas minhas relações. Eu tenho trânsito com todas as forças políticas, né? E quero atuar para que o Congresso corresponda aos anseios que existem no povo brasileiro. Isso é possível, porque você vê que o Congresso, a Câmara não resistiu à pressão de mais de 74% dos jovens a favor do fim da escala 6x1, e mesmo da opinião pública, e nem resistiu à pressão de mais de 80% dos brasileiros que querem cobrar impostos dos que não pagam impostos, porque a carga tributária hoje recai sobre a massa salarial, 90% dos brasileiros de salário. É muito pesada a carga sobre a produção e consumo, e não sobre a renda, patrimônio e sobre a riqueza, coisa que a Europa resolveu no século XIX, fazendo a reforma política, agrária e tributária. Por isso que ela teve... E o Brasil não fez nem reforma política, nem agrária e nem tributária. E nós estamos andando que nem caranguejo, né? De lado, o país não consegue dar um salto, apesar da base industrial que tem, da autonomia fantástica de alimentar, energética que tem, de ser uma grande economia, sétima do mundo, país quinto território, oitava população, de ser uma potência, o país não consegue sair disso. Então, a Câmara tem um papel muito importante e o Senado também. Tanto é que o embate está sendo lá. Você vê que as grandes discussões sobre os rumos do Brasil, está discutindo sobre terras raras, big datas, toda a discussão mesmo sobre as questões políticas de 8 de janeiro, agora aprovar a dosimetria, tudo passa pela Câmara e pelo Senado. Então, acho que é importante os partidos como o PT, todos os partidos de esquerda, os partidos democráticos, populares, a Frente Ampla, que apoiou Lula, representante Geraldo Alckmin, façam esforço para mudar a correlação de força na Câmara e no Senado para nós podermos avançar nessa reforma, porque o tempo está correndo contra o Brasil, o mundo está mudando de uma rapidez e as contradições estão se aprofundando de tal forma. Veja bem, o Trump hoje falou que o objetivo dele é vencer as eleições no Brasil. Esse é um bom ponto que estava aqui na lista. O quanto o senhor acha que essa interferência dos Estados Unidos na eleição brasileira será direta e incisiva? Total. Já começou. O Flávio Bolsonaro foi lá, o Eduardo está lá, estão traindo o Brasil. Se eles fossem norte-americanos e fizessem o que eles estavam fazendo aqui no Brasil, já tinham sido condenados à morte nos Estados Unidos. Mas eles estão lá traindo os interesses nacionais e operando para ter uma interferência nas eleições. Mas isso não vai dar certo, porque a pesquisa que foi publicada hoje pelo Datafolha, 74% dos brasileiros repelem a interferência dos Estados Unidos na questão, inclusive, do combate às facções criminosas. Concordam, parece que, se eu não me engano o número agora, era 59% ou 64%, que sobre classificar de organização terrorista, porque eu entendo que é isso. Eu me lembro dos conflitos entre facções criminosas no Rio de Janeiro, há anos, que o povo dizia, eles estão botando terror, né? Eu acredito que não só essa questão das sanções a membros da Suprema Corte do país, como o tarifaço, como o apoio político explícito à candidatura de Flávio Bolsonaro será repudiada pela imensa maioria dos brasileiros e brasileiras. Independente dessa questão das facções criminosas, até porque o governo está agindo e agindo duramente contra as facções criminosas e vai agir cada vez mais. Vai chegar a hora de ocupar os territórios, inclusive, porque o país não pode permitir uma situação como Roraima, que as facções criminosas chegaram a organizar e controlar 70 mil garimpeiros, a pesca, as fronteiras. Isso não é possível.
aliás, com complacência, omissão do governo do Estado, que acabou depois sendo caçado pelo TRE, mas fizeram uma eleição lá, certo? Nunca vi coisa igual, entendeu? E vai ficar o mesmo grupo no poder, que é gravíssimo, tem um problema político, como no Rio de Janeiro. Então eu não acredito que o Flávio Bolsonaro obtenha isso. Tanto é que ele anda fazendo média, dizendo que vai pedir uma pausa. Veja bem, ele vai pedir uma pausa até as eleições. É uma coisa tão cínica, tão descarada da parte dele, dessa família, porque nós estamos falando de uma família, de um grupo de interesses, não estamos falando de um partido político, de uma liderança, de um movimento político, porque o Brasil tem a direita. É lamentável que ela se associe ao Flávio Bolsonaro e ao bolsonarismo, mas o bolsonarismo são interesse de uma família, e está aí de novo a volta do assunto das rachadinhas, né, que o chefe de gabinete dele sendo condenado, entendeu? Então o país não pode ficar à mercê. Imagine o Brasil sendo representado pelo Flávio Bolsonaro no G7, na COP, no G20, nos BRICS. O que vai ser do Brasil? Eles vão entregar o Brasil para os Estados Unidos, os interesses do Trump, que não tem respaldo nem dentro dos Estados Unidos hoje, que as pesquisas mostram isso. E vamos ver as eleições de novembro nos Estados Agora, Unidos. ministro, a gente está aqui gravando esse programa e até agora não tem nenhuma decisão efetiva sobre o que vai... A decisão, na verdade, do senador Jacques Wagner, se ele permanece ou não na liderança do governo. Eu sei que o senhor tem feito uma defesa e diz que essa é uma decisão do presidente Lula, mas minha pergunta eu queria saber do senhor, o que o senador deveria fazer? Já não deveria ter renunciado a essa posição de líder do governo para cuidar da sua defesa? Se sim, por que não tomou essa decisão até esse momento? Ele não tomou porque ele tem a convicção que é honesto, e o presidente não o demitiu porque tem confiança nele e quer conversar com ele e querem chegar a uma posição comum, porque afinal de contas são 46 anos de história. Eles começaram no movimento sindical. Aliás, o Jacques na luta contra a ditadura, né, como o Lula também, mas o Lula já como sindicalista, e o Jacques depois como sindicalista. O Jacques foi deputado federal várias vezes, secretário de Estado, ministro várias vezes, inclusive foi secretário-geral da presidência, chefe da Casa Civil. E o Jacques foi senador 2 vezes, governador 2 vezes. Nós governamos a Bahia há 20 anos. Não se pode, porque há uma investigação, ele não é réu, já condená-lo, pré-julgá-lo e linchá-lo, porque da forma que a Polícia Federal expôs os dólares, os relógios, certo? E se os dólares forem legais? E se os relógios, por quê? Qual é o problema de ter, cada um pode ter 8, 12 relógios? Então, veja bem, é um procedimento investigativo. Se ele vai sair ou não, é uma questão política que o presidente Lula e ele e o PT, o Edinho já falou sobre isso, nós, tanto o Edinho como agora o ministro Haddad, que aliás foi testemunha que ele, junto com o Haddad, encaminharam contra os interesses do Master. Aliás, foi o Banco Central do governo Lula que impediu a fraude da compra do Master pelo BRB. E é a Polícia Federal, o nosso governo, que está investigando. Então não vejo nenhuma razão para que agora se tome uma decisão na quarta ou na quinta-feira, não sei quando eles vão se reunir, porque o Lula está entregando obras, aliás, né? Entregou a Serra das Araras, que é uma obra que vai terminar ainda fantástica. Aliás, se nós compararmos as obras de infraestrutura rodoviária, ferroviária, portuária, hidroviária, aeroportuária, desses 3 anos e meio do governo do Lula, com a passagem do Tarcísio pelo Ministério do Transporte, vão cair de costa, porque ele não fez absolutamente nada. E o Lula acabou de entregar também a questão do celular seguro, que é aquilo que eu falei antes. O governo vai atuar da forma correta contra as facções criminosas, que é a PEC da segurança, a lei das facções criminosas, que a direita bolsonarista, o Flávio inclusive, votaram contra, esvaziaram a Polícia Federal de 30 bilhões de reais, descaracterizaram a lei de perdimento, protegeram os criminosos de colarinho branco. Isso disse um senador do PP da direita, Alexandre Vieira, da oposição, que a atuação deles foi para desmontar o arcabouço que o governo institucional e instrumental, que a Polícia Federal precisa dobrar de tamanho, e atuar como ela está atuando, junto com o COAF, com a Receita, com o Ministério Público. Isso que é ir atrás do dinheiro, inclusive começar a discutir a regulamentação do sistema financeiro, porque no Brasil nós desregulamentamos o setor de petróleo, desmontando a Petrobras,
as refinarias, os oleodutos, os gasodutos, desmontamos toda a estrutura de distribuição, privatizando a BR, desmontamos toda a política de autossuficiência de fertilizante, flexibilizamos o mercado e deu no que deu: fraude, corrupção, sonegação, adulteração e crime organizado dentro do sistema de distribuição e dentro do sistema financeiro das fintechs, que é um setor, esse caso agora do Digimais, depois do Master, depois de tudo que já foi, daqui a pouco nós estamos com quase 100 bilhões, 7 bilhões daqui, 50 dali, 12 dali. Como é que aconteceu isso? Cadê o Banco Central, a Comissão de Valores? Como é que o sistema financeiro responde a isso? É um silêncio no sistema financeiro. Nem autorregulação eles falam, um silêncio total. E acha natural um país pagar 15% de juros, um país gastar 8, 7% do PIB na dívida pública, como nenhum país do mundo gasta 1%. Porque fala o seguinte: não, a dívida pública da Europa, a Europa criou a dívida pública, agora teve uma longa matéria, não sei que jornal foi, comparando os países europeus como a Grécia, a Espanha, que entraram em crise por causa da dívida pública, que fizeram reforma da Previdência, arrocharam o salário do servidor, fizeram austeridade, entendeu? E não resolveu nada, porque a Europa está estagnada em crise e afundando numa crise política e social, institucional sem precedentes com o crescimento da extrema-direita. Mas só que a Europa hoje emite 800 bilhões de euros de dívida pública porque paga 1% de juros da dívida pública. O Brasil, que precisava emitir dívida pública para investimento, que é totalmente sustentável, porque você fazer crescimento do país, da arrecadação, se o PIB cresce mais que a taxa de juros, a dívida pública não só se estabiliza como cai. Não, nós estamos pagando 10, 8, 9% de juros da dívida pública, 1 trilhão de reais para 2 milhões de brasileiros, porque quem concentra essa riqueza são 2 milhões de brasileiros. E a crise de inadimplência. A crise de inadimplência não é que o povo se endividou, não, é que o povo paga 50% de juro. Então a massa salarial brasileira, que é enorme, porque o Brasil tem 200 milhões de habitantes, tem um mercado interno, é o segundo, terceiro do mundo para qualquer empresa multinacional, para qualquer, inclusive, infelizmente, para as bets, para qualquer. O Brasil perde potência porque paga juro e paga imposto, e o país não cresce, não investe. Aí diz que a culpa é do déficit público. Se você olhar a história do déficit público brasileiro nesses últimos 20 anos, não foi isso que criou essa dívida pública, foi o juro. 80% a 90% é juro que faz a dívida pública crescer como está crescendo no Brasil. Enquanto isso, o Luiz está há 5 anos com a inflação fora da meta. 5 anos, é só olhar. E a Europa, lógico, a Europa não mantém a meta porque tira energia e tira alimentos do núcleo da inflação. Quando vem guerra, leva em consideração que tem uma guerra. Aqui não. Qualquer choque externo, eles dizem que o problema é a demanda, que o problema é a economia. Existem economistas dizendo na imprensa que a guerra não teve efeito nenhum, que todo o problema é a dívida pública, que todo o problema é... Como é que não teve problema nenhum a guerra? Não teve porque o Lula Agora, tomou medidas, o governo tomou medidas. aliás, o presidente Lula consta que anda um tanto quanto chateado, para usar uma palavra assim, amena, com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. O que o senhor tem achado da atuação do Galípolo no Banco Central? Veja bem, se o problema fosse o Galípolo, seria fácil de resolver. O problema é mais grave, né? Que o Banco Central está totalmente interligado com o sistema financeiro, essa coisa da Focus. Aliás, agora vários economistas estão criticando a Focus, vários economistas estão criticando que é preciso ter um Conselho Monetário Nacional, precisa ser ampliado, vários economistas estão criticando essa meta de 3%, eu disse já, foi um crime que nós fizemos contra o país, um erro gravíssimo. Quer dizer, se a meta fosse anterior, o juro podia estar 8%, 9%. Veja bem, 8%, 9%. São 7% de diferença de juro. 7% sobre uma dívida de 10 trilhões, nós sabemos o que significa para o país. Então, são 700 bilhões. Então, precisa dar um basta nisso. Não é possível. E agora ainda vem com essa PEC 65, que o Banco Central vai ter a senoriagem como fundo para se custear, a pretexto que o Banco Central precisa se modernizar, é evidente, precisa de recursos humanos, precisa de recurso orçamentário. Ele passou praticamente a ser um quarto poder. Não é que tem autonomia só financeira e orçamentária, não. Ele passou a ser um quarto poder. Daqui a pouquinho vai prestar conta para o Tribunal de Contas, como se fosse outro. Então, como é que é possível uma coisa dessa?
Quando nos outros países nós não assistimos, não há precedente em nenhum outro país dessa estrutura que foi aprovada no Senado, espero que a Câmara não aprove, porque uma coisa é ter recurso, uma coisa é ter autonomia, outra coisa é virar um poder político, porque no fundo o que nós estamos vendo no Brasil é que o Banco Central é um poder Agora, político. ministro, voltando aqui ao caso Jacques Wagner, o senhor acha que isso, de alguma forma, vai afetar a campanha eleitoral do presidente Lula? Eu não vejo por que vai afetar a campanha do presidente Lula à medida que não há um comprometimento do governo, do presidente Lula, da nossa ação parlamentar, institucional, com e nem relações da esquerda, do PT, o Grupo Massa. Isso é uma cria do Roberto Campos Neto, do bolsonarismo, e as relações são com a direita brasileira. O Jacques Wagner vai ter que prestar contas à Justiça, no caso a Polícia Federal, que está investigando, sabe, sobre as questões que foram levantadas. As questões que foram levantadas com relação ao Senado, ele já tinha esclarecido, e o testemunho do Haddad enterra isso, porque o governo encaminhou contra e votou contra, e ele foi o porta-voz do governo. Agora, as relações pessoais, familiares dele com o, o Augusto Lima, certo? Das empresas da Nora, participação do teatro, isso é preciso ver qual é a participação do Jacques Wagner, porque não se pode transferir para o Jacques Wagner ações de terceiros, mesmo que familiares. É preciso que a investigação comprove da parte dele qualquer ato ilícito. Ele está muito tranquilo, ele diz que ele tem só CPF, que está aberto, que os dólares têm origem legal e que todos os bens dele têm origem legal, que ele não tem relação e participação em nada do Grupo Master e nem relação com o Daniel Vorcado. As investigações vão comprovar se isso é fato ou não. Nós temos que aguardar. O senhor teme que essa investigação em algum momento possa descambar para alguma coisa na linha Lava Jato, perder um pouco do controle, ou o senhor acha que ela tem... Queria saber assim, a avaliação do senhor sobre a condução dessa investigação até o momento. Não, eu acho que não há risco, porque tanto o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, como o Supremo Tribunal Federal tem condições de fazer investigação sem cometer atos ilícitos, até porque a experiência do passado mostra que isso leva à anulação depois. Eu não vejo como o ministro André Mendonça possa não atuar dentro da Constituição e nem a Polícia Federal, porque há instrumentos para você também buscar seus direitos, se há. Eu citei um exemplo meu, porque quando eu fui preso a segunda vez, que a primeira foi dia 15 de novembro, que o Joaquim Barbosa fez aquele espetáculo no Dia da República, de nos prender, que nós podíamos nos apresentar, que nós éramos réus primários, estávamos semi-aberto, né? Não tínhamos cometido nenhum crime hediondo, era só nós nos apresentarmos, mas ele fez aquele espetáculo de nos prender, e a segunda vez que foi quando o Moro, eu estando preso, o ministro Luiz Barroso autorizou minha prisão, porque eu estava cumprindo pena no regime aberto, no outro dia estava na imprensa que eu tinha ganho 40 milhões de reais com a minha empresa de consultoria. Eu tinha faturado durante 8 anos. Se você dividir pelos meses, dá menos de 400 mil reais, menos que o Super Simples. Não? Então, depois como é que ficou? Ficou provado isso depois, porque o TRF de São Paulo anulou. O que a Receita fez comigo? Glosou toda a minha consultoria, aliás, o juiz Moro. Disse que eu nunca dei consultoria, me cobrou 27,5% como se fosse recebimento pessoa física, não descontou os 18,5% que eu paguei sobre os 40 bilhões, que eu sempre emiti nota, sempre paguei toda a minha consultoria, todas as empresas que foram ouvidas na Lava Jato confirmaram que eu dei consultoria, todas as que foram ouvidas presencialmente, as que foram ouvidas por carta, por instrumento jurídico, todas confirmaram. Então, esse é o problema. Mas aí é uma luta jurídica que os advogados, a defesa dele, tem que fazer, como fez agora, recorrendo à própria Suprema Corte com relação a ordem de busca e apreensão e essa exposição que foi feita, né? Porque se isso virar moda no Brasil de novo, você vira. Agora, ministro, a gente tem visto aí nas últimas pesquisas um certo descolamento do presidente Lula. Houve uma melhora, ainda que não muito acentuada, da avaliação do governo, da própria avaliação do presidente, uma diferença maior no primeiro turno e uma diferença também no segundo turno. O senhor acha que essa eleição caminha para ser mais fácil do que, por exemplo, na nossa última conversa, que tem mais ou menos uns 2 meses? Qual é a expectativa? E outra, complementando, o senhor vê alguma possibilidade dessa eleição acabar no primeiro turno?
Não é impossível, mas é improvável, porque realmente o Zema e o Caiado eles não saem do lugar. E nem o candidato da Missões, da missão, O Renan. o Renan Santos, eles não têm saído do lugar. Mas é improvável. Vai ser uma eleição dura como foi de 14, 18 e 22. Não tem eleição mais fácil no Brasil, porque o país tem duas bases sociais eleitorais, uma conservadora de direita, bolsonarista e de direita, e outra progressista democrática, uma frente ampla, que estão representadas nessa. E se você olhar, você vê que uma está consolidada até 2 salários mínimos, está consolidada entre as mulheres, está consolidada no Nordeste, está consolidada nos idosos, nos católicos, a outra está consolidada no Sul, porque o Sudeste está começando a mudar, está consolidada entre homens, consolidada entre evangélicos. Então você vai vendo, né, entre mais 2 a 5 salário mínimo, em vez de até 2 salários mínimos, o país foi se conformando assim. Essa é uma realidade que expressa visões sobre a vida, sobre o papel do Estado, sobre como é que cada bloco desse defende seus interesses. E há três questões. Primeira, que nós estamos no governo, eles têm que ganhar a eleição de nós. É completamente diferente de 22. Segundo, que nós fizemos uma colisão que nunca fizemos. São 15 governadores que não são da centro-esquerda, são da centro-direita. E nós temos uma chapa de senadores no Nordeste até o Norte muito ampla. E estamos numa situação melhor no Sul como nunca. Nós vamos melhorar muito no Sul. E temos uma situação confortável no Sudeste, apesar de Minas Gerais. Mesmo sem candidato, o Lula ainda tem condições de empatar ou vencer em Minas Gerais, mesmo sem candidato ainda a presidente, a governador ou governadora, apesar que nós temos uma candidatura forte ao Senado. E temos chapas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná competitiva. A direita está divididíssima no Rio Grande do Sul. Dividida, não, no Paraná. Dividida no Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Então, é um cenário, levando em consideração as entregas do governo, que o país continua crescendo, ainda que há uma insatisfação generalizada no país, seja dos serviços públicos, seja da mobilidade urbana, seja da qualidade do emprego, seja da insatisfação da juventude sobre o futuro, que é real, né? É só olhar as pesquisas, porque é uma nova juventude. Nós formamos 24 milhões de brasileiros. Uma imensa maioria de jovens hoje tem moto, tem carro, tem roupa, lazer, ou querem ter, é o mundo do celular, é o mundo do Pix, entendeu? É um outro mundo. E tem o medo da guerra, o medo da crise climática, mas envolve também algo que é muito importante, que eu acredito que é a principal razão será, de novo, da derrota do Flávio Bolsonaro. Porque quando ele se alia ao Trump, ele está se aliando a uma agenda anticlimática, antiambiental, homofóbica, racista, né, misógina, O autoritária. senhor acha que a soberania vai ser o tema? Provavelmente para o Flávio Bolsonaro. E para essa direita, o desejo era que fosse a segurança. O senhor acha qual vai ser o tema? Soberania ou segurança? Não, eles vão. Não, era a corrupção, porque veja bem, o Brasil vinha evoluindo para um debate político de qualidade. Inclusive a discussão sobre reforma tributária, a discussão sobre políticas de industrialização do país, essa questão da soberania tecnológica, reindustrialização do Brasil, sobre a reforma tributária, sobre os ricos, a escala 6x1, debates sobre a educação do país, a ciência e tecnologia. De uma hora para outra volta a corrupção. Mas vamos lembrar que o Jânio ia acabar com a corrupção, o Collor ia acabar com a corrupção e o Bolsonaro. E que a ditadura foi contra a corrupção e a subversão. A palavra de ordem eu me lembro, eu estava na Praça da República, dia 31 de março. A passeata do estudante Mackenzie, onde eu tomei meu lado. Eu não tinha nada a ver com aquele estudante Mackenzie. Eu falei, eu, office boy, almoxarifado, arquivista, trabalhador, eu tô do lado de cá, entendeu? Que eu já estava, de certa forma, também politizado. Então, eu não acredito que o país, certo, vá entregar para o Flávio Bolsonaro. É tão verdade isso, porque, veja bem, a agenda do Flávio Bolsonaro que ele expôs no SBT é uma biruta de aeroporto. Que ele fala em castração química, maioridade aos 14 anos, construir 5 mega presídio, conseguir presídio para 500 mil presos. Aí fala, não, vamos manter a vinculação do salário mínimo com a Previdência, porque ele sabe que a maioria do país quer. Não vou mexer no piso da saúde e da educação. Então ele não tem a agenda liberal da austeridade que toda a mídia defende, entendeu? Ele não tem.
Ele fez questão de desmentir. Então, se você olhar a agenda dele, ele não tem agenda nenhuma. É a família que quer voltar ao poder para fazer o que ela fez, se enriquecer, assaltar os cofres públicos. Não foi isso que aconteceu. E fazer um desmando no país total, como eles fizeram na pandemia. Poucas políticas desmontaram o Ministério da Saúde, da Educação, fecharam o Ministério da Cultura, fundiram aqueles ministérios todos na mão do Paulo Guedes, previdência, orçamento, planejamento, trabalho, tudo foi abandonado, quer dizer, destruíram o aparato institucional brasileiro que já foi desmontado enquanto... Veja bem, nós estamos na era da reorganização dos Estados nacionais e na era que cada país está procurando a reindustrialização, às vezes o rearmamento e resolver os problemas sociais. Vê a Grã-Bretanha. Qual é a agenda da Grã-Bretanha que está levando a mudança do primeiro-ministro? Você vê, é voltar o erro de sair da União Europeia, como a Grã-Bretanha resolve o problema da saúde pública, resolve o problema da qualidade de vida, resolve o problema da segurança pública e resolve o problema do crescimento econômico. Se você olhar o crescimento da Europa, é praticamente inexistente nos últimos 20 anos, depois da crise. A Europa não saiu da crise de 2008 e 2009. Então, o Brasil tem que cuidar de si. O Flávio Bolsonaro vai cuidar do Brasil, vai pensar o país, vai articular forças econômicas, sociais, políticas, para o país enfrentar essa nova fase que o mundo está vivendo, vai defender os interesses do Brasil. Eu não acredito. Além dessa agenda ultra-reacionária, vamos lembrar que o Trump disse que o Jorge Soros era o maior inimigo da América branca, hétero e cristã. Veja bem. Ou seja, contra toda a política que toda a classe média brasileira dos centros grandes urbanos sempre apoiou, aliás, votou no Lula em grande parte por isso em 2022. Eu não vejo que o Flávio Bolsonaro possa vencer essa eleição. Até porque tem governo, o governo está agindo, está atuando. Aí dizem que o governo está atuando por causa da eleição. Ora, não é importante enfrentar esse problema dos celulares roubados como o Piauí enfrentou? Por isso que o Lula trouxe o secretário de Segurança Pública do Piauí para atuar na Secretaria Nacional de Segurança Pública e precisa criar o Ministério da Segurança Pública. Foi um erro não ter criado esse ministério há 5, 10, 15 anos atrás, há muito tempo. E nós tínhamos que ter encarado esse problema das funções há muito tempo. O que a gente pode imaginar de um quarto mandato do Lula? Há sempre essa discussão, o Lula agora é o seu último, se vencer o último mandato, então, portanto, vai estar menos amarrado à conjuntura eleitoral. Dá para pensar num governo Lula aprofundando a certos pontos e depois, finalmente, não que finalmente, porque tem aí vários projetos, mas dando a sensação de que há um projeto nacional a ser seguido, não só por um governo, mas por um período mais longo. O que a gente imagina num quarto mandato do presidente Lula? Se depender de mim, será um quarto mandato dentro de um projeto de desenvolvimento nacional. A reorganização do aparato estatal nacional que nós temos aí, dos bancos públicos, a Petrobras, o orçamento do país, retomada do planejamento. Como já há uma semente, que é a Nova Indústria Brasil, o PAC e a transição energética, como já há o início de uma reforma do IVA e o início de uma reforma da renda, como há um sentimento no país que é necessário enfrentar o atraso tecnológico e resolver essa questão do juro sistema financeiro, da dívida pública, de uma maneira adequada, ou seja, retomar o papel do Estado Nacional, garantir o estado de bem-estar social que nós conquistamos na Constituição de 88. Agora a obsessão tem que ser crescer e investir. A obsessão do país tem que ser aumentar a formação bruta de capital, que está em 16%, 17%, já teve 21%, 22%, para 23%, 24%. E o Brasil sair dessa primarização da sua economia, né, e agregar valor à riqueza que ele tem de alimentos, de matérias-primas e energética. E se realmente aproveitar a base... O Brasil tem uma grande base industrial. O Brasil, apesar que foi desconstruída a indústria brasileira que nós tínhamos na década de 80, muito pela desconstrução do Estado Nacional, pela abertura financeira, que o real trouxe grandes vantagens para o país, mas o câmbio fixo e toda a política de abertura financeira trouxe a destruição do país. É possível os países se reindustrializar? Todos os países. A grande crise da Europa, principalmente da Alemanha, é que a economia mecânica não transitou para digital quando a China e os Estados Unidos o fizeram, né? Então a Europa ela não pode romper relações com a China, os Estados Unidos pressionam ela
que não rompa, ela precisava da energia barata. Veja bem o desastre que é um país não ter soberania energética alimentar, que o Brasil tem. A maioria dos países do mundo não tem isso que o Brasil tem. Agora, o que está acontecendo com o nosso modelo elétrico, Sérgio? Veja bem, nós temos gás 4 vezes mais caro que seria, nós temos energia elétrica caríssima, quer dizer, o modelo está de ponta cabeça. Se tem imposto de consumo pesado, se tem energia cara e juro alto, como é que pode reindustrializar o país? Então, essa questão do juro tem que ser resolvida. O que os liberais dizem? Só vai resolver se cortar 4% do PIB e começar a fazer superávit, estabilizar a dívida pública. Não, só vai resolver se crescer. E para crescer tem que baixar o juro. E para baixar o juro tem que fazer reforma tributária. Então, o país precisa enfrentar isso. E as urnas vão decidir que maioria vai se formar no parlamento. A maioria atual é de direita. Aliás, fez agora uma legislação ambiental, né, antiambiental, né, e fez agora um pacote de bondades, entre aspas, certo? Que mostra que nós precisamos reorganizar as forças políticas partidárias dentro do parlamento brasileiro, que é uma tarefa. O governo, E qual o inclusive, objetivo? seria Qual o objetivo uma- de Câmara e Senado? Qual é a ideia? É obter o quê? Não, dentro da situação política que nós estamos vivendo, veja bem, nós estamos com um sistema eleitoral totalmente viciado. O peso das emendas parlamentares, Sérgio, é uma coisa. Você pensa, um deputado distribui 200, 300 milhões em 4 anos. O deputado, a maioria está lá há 3 mandatos, 4, 5. Então você imagina a estrutura. Aí você vê, eu não estou nem falando nem do desvio de recurso para fins eleitorais, eu estou falando do uso político eleitoral disso. Então não é uma tarefa simples, mas há um sentimento no país de mudança do parlamento. Nós temos que capturar esse sentimento. Há um sentimento na juventude que se expressou, e na maioria do país, no apoio ao cobrar imposto dos BBB e na escala 6 por 1, há um sentimento no país. E há uma mudança, inclusive, mesmo na base conservadora de direita, em muitas questões, porque a vida e a realidade impõem a luta e o protesto. Veja bem, todo mundo falava que os trabalhadores de aplicativo era tudo bolsonarista, tudo conservador, que os trabalhadores de Uber. Não é verdade. Eles estão lutando. Se você olhar a luta deles, no fundo eles querem a CLT sem esse nome, porque eles falam em piso salarial, quilômetro rodado, eles falam em abono em o noturno, né? E falam também na licença de final de semana remunerada. Então começam. Por quê? Porque eles precisam de previdência, eles precisam de seguro-saúde, ou eles têm o SUS, porque os acidentes e as mortes são cada dia maior, há uma insegurança. Essa ideia que o Brasil é conservador, que a classe trabalhadora brasileira é conservadora, a classe trabalhadora passou por transformações enormes, automação, robótica, né? Agora inteligência artificial, desemprego, precarização, desindustrialização, golpe de Estado, prisão do Lula, reforma da Previdência, reforma trabalhista. Não foi pouca coisa, mas há uma base social eleitoral enorme que vota ainda no PT, vota ainda. O PT foi o primeiro partido na Câmara. Se não fosse essa desproporção, o PT, nós teríamos feito muito mais reformas no Brasil. O PT foi até 2022, foi o primeiro, até 18, foi o partido mais votado do Brasil. Empatou em 18 com o PL e perdeu agora em 22 a maioria para o PL, pouca coisa. Certo? E nós somos capazes de formar um bloco político para sustentar. Agora, depende de mobilizar a sociedade, liderar a sociedade. Esse é o papel do Lula. O Lula tem mostrado um líder à altura do momento. Ministro, o senhor tem ressaltado aí em artigos e entrevistas a necessidade de uma reforma do judiciário. Realmente esse é um ponto crucial e até acrescentando aqui, tive conversa recente com alguns ministros do Supremo e tem um certo ressentimento com o governo e com o PT porque acham que o partido acabou, nessa onda inicial do Master, abraçando uma causa que, na verdade, fustiga o Supremo Tribunal Federal, que foi tão importante para impedir o golpe do Bolsonaro. O que o senhor acha dessa crítica e por que a reforma do Judiciário é tão importante na visão do senhor? Porque até as pedras sabem que é. Bem, os penduricários estão aí, certo? O próprio Judiciário começou uma autorreforma, ou não? Foi a questão da comissão, do Conselho de Ética surgiu do Judiciário, não surgiu da sociedade. Agora, não discutir o Judiciário porque os bolsonaristas
querem fechar o Supremo, são duas coisas completamente diferentes. Nós defendemos o Supremo Tribunal Federal, a democracia, como o Supremo foi fundamental na defesa da democracia. Agora, a necessidade... Nós fizemos uma reforma do Judiciário em 2004. A súmula vinculante, a repercussão geral, o Conselho Nacional de Justiça, que virou quase um sindicato corporativista, e começamos uma série de mudanças na legislação, na íntegra constitucional, todos direitos civil, processual, direito penal, processual, e houve uma série de mudanças no judiciário. Há uma discussão de fundo se a Suprema Corte brasileira deve permanecer como está ou deve ser apenas Suprema Corte, porque se você veja bem, vamos supor que os 93 deputados que estão sendo investigados virem inquérito e processo do Supremo. Você se lembra que o Supremo passou de maio a novembro julgando a ação penal 470? Passou, depois voltou em 2014, vários meses, discutindo, porque teve embargos infringentes. Primeiro discutiu se valia ou não embargo infringente. Estava líquido e certo que valia, mas aí, né, queriam mudar a jurisprudência. E nós acabamos sendo absolvidos, inclusive, de formação de quadrilha. Foi muito importante isso, porque dizia que eu era o chefe do mensalão. Então, a necessidade da reforma do judiciário é para o judiciário por causa da lentidão, por causa dos custos, por causa dessa questão infraconstitucional e constitucional. Tem muitas questões. Agora, eu fiz um pronunciamento no seminário do PT. Isso é um pacto republicano. Isso tem que partir do próprio Poder Judiciário, da OAB, do Ministério Público, da academia, dos juristas, dos advogados. E a sociedade tem que ser envolvida. Discutir a reforma do judiciário não é questionar o papel do judiciário. Não, porque senão, então, se amanhã eu ameaço a reforma mais importante ainda é a reforma política, eleitoral, entendeu? Que, aliás, o Supremo, nesse sentido, agora mesmo, pelas mãos do ministro Flávio Dino e da turma, está tentando colocar no devido lugar as emendas parlamentares impositiva, porque como elas estão, é uma invasão da atribuição do executivo e um desvio de recursos assombroso, e um uso indevido assombroso, e um desvio de prioridades do executivo. Tirar 60 bilhões do orçamento da mão, quando não era nem 4 bilhões, há 10 anos atrás, não eram nem 4 bilhões, olha o que aconteceu no país. Então eu não vejo que... Eu sei que o ministro Gilmar Mendes mesmo ontem falou que era uma doença infantil, se não me engano, uma ingenuidade infantil, a questão que o próprio Fachin colocou do Conselho de Ética, ou do Estatuto de Ética da Suprema Corte. São opiniões diferentes que tem. Agora, o debate público, eu não acredito que debater, discutir o papel do judiciário e a necessidade da reforma do judiciário vai prejudicar o Poder Judiciário. Não vejo isso. Outra questão é o caso que aconteceu, certo? Tanto com o ministro Dias Toffoli como com o ministro Alexandre de Moraes, certo? Essa é uma outra questão. Certo? O ministro Dias Toffoli já se declarou impedido, se retirou, entendeu? E com relação ao ministro Alexandre de Moraes, é uma questão que não há na investigação nada que o vincule, né, à questão do contrato do escritório da sua esposa com o Grupo Master. Agora, nós vamos fugir que existem essas questões? Eu não vejo como é que o país possa tapar o céu com a peneira. Eu falei até uma expressão forte que o rei estava nu, entendeu? Porque se você olha as pesquisas mostram que há uma expectativa de uma reforma do judiciário. Isso não significa que o Supremo Tribunal Federal deixará de ser a guardiã e a intrépida da Constituição, mas hoje ele não é só isso. Hoje ele tem de infraconstitucional no Supremo, entendeu? Então, não é legítima essa discussão? Porque a reforma em si, certo? São questões, se vai ter mandato ou não, idade mínima, são outras questões, se vai ter conselho de estatuto ética, não, são outras questões. Eu estou falando questão de fundo. E também discutir, debater o próprio Poder Judiciário, porque há uma insatisfação na sociedade muito grande. E há avanços, há avanços na informatização, há avanços na conciliação na arbitragem, na justiça comunitária. Então, discutir e aprofundar Agora, tudo isso. ministro, independentemente do resultado da eleição de outubro, sendo vitória ou uma derrota do presidente Lula, o dia seguinte será marcado pelo início da conversa sobre o que será
do PT e da esquerda e do campo progressista, o pós-lulismo? O senhor já tem uma ideia do que será? Ou o senhor não tem pensado nisso? Não, eu só penso nisso e vou dedicar o que eu tenho ainda de vida, espero os próximos 10 anos, pelo menos, à reconstrução do PT e a reorganização do PT, que o PT foi muito desconstruído de 13 até 19. Nós perdemos metade dos diretórios, nós perdemos as principais lideranças do PT, os principais quadros gestores do PT, foi um arraso que fizeram conosco. Quase perdemos o registro. E o antipetismo foi elementado e foi disseminado por toda a sociedade brasileira. Então nós temos uma tarefa de fortalecer e construir o PT. Aliás, o movimento sindical também, os movimentos populares, todos os partidos de esquerda, não só o PT. E nós precisamos, por quê? Porque há uma disputa na sociedade política e cultural hegemônica sobre visões do Brasil e do mundo e da vida. A direita se fortaleceu muito. Enquanto ela nos reprimia, ela ocupou o território. Enquanto o João Paulo II desconstruía a Igreja da Teologia e da Libertação, a Igreja do Povo, as pastorais, a SEB, o progressismo da Igreja Católica, avançou as igrejas neopentecostais no país, entendeu? E a direita se fortaleceu com seus partidos e com sua ideologia liberal e autoritária, golpista, e às vezes obscurantista, né? Negacionista, tudo que nós já expressamos que é o bolsonarismo. Então nós temos que fazer uma disputa também, e geracional, porque o PT particularmente é um partido que agora, em 2024, começou uma grande renovação de vereadores e vereadoras jovens, e agora de novo vai ter uma outra leva. Ainda que nós fizemos mudanças geracionais, basta ver que há uma outra geração dirigindo o PT hoje, mesmo de ministros do PT que estão no governo, o próprio Haddad é outra geração, Padilha é outra geração, entendeu? A geração que nós que chegamos no governo em 22, que hoje estamos tudo nos 75, 80 anos. Né? Então, acho que a tarefa nossa, quem sucede o Lula, vai depender muito se o PT terá força política, social, cultural e eleitoral para ter condições de apresentar um candidato para fazê-lo. Né? Porque não pode, sem partido político, nós não vamos conseguir. Eu vejo assim, lógico que nós temos nomes, e salta o primeiro nome, que salta o Fernando Haddad, que já foi prefeito, foi candidato a governador, presidente da República, foi ministro da Educação, foi ministro da Fazenda, um ministro da Fazenda que sai com uma imagem muito boa, e hoje tem condições. Há outros nomes, nós temos o Rui Costa, temos o Camilo Santana, e surgirão outros nomes. A Gleice Hoffmann, até em 18, quando o Lula falou em candidaturas, ele falou no Jacques Wagner, na Gleice Hoffmann e no Fernando Haddad. Tem lideranças no partido, e é natural. Vamos lembrar que, na prática, em 98, quando o Lula faz aquele jantar, pede para mim organizar um jantar no meu apartamento funcional, da Câmara dos Deputados, e vai o Mercadante, o Genuíno, o Cristóvão, o Suplicy, eu, certo? E o Tarso Genro, ele diz, quem aqui quer ser pré-candidato a presidente da República? Eu não serei. Certo? Contra a minha opinião, né, que ele sabia que eu queria que ele fosse candidato, e o único ali que... alguns não eram mesmo, como o caso eu, Genuíno. Agora, na verdade, eu não acredito no Luiz Mercadante, mas na verdade, o Suplicy queria e falou que queria. No fundo, o Cristóvão, o Tarso Genro e outros queriam, como a Marina Silva, como o Ciro Gomes. Então, isso vão surgir nomes como surgiu no passado, e o Ciro acabou sendo candidato, se não me engano, 3 vezes a presidente. O Cristóvão acabou sendo, e a Marina acabou sendo só o Tarso, que, aliás, governou a prefeitura de Porto Alegre, governou o Estado muito bem, foi ministro várias vezes, ministro da Justiça, ministro da Articulação Política, ministro da Educação, ministro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, teve um papel importantíssimo no governo e continua tendo no PT e na disputa política do país. Então, acho que é natural que surgirão novas lideranças. O importante é ter partido. Sem ter um partido político, sem ter um movimento político, sem ter uma coalizão política, é muito difícil você ter um candidato. E o bolsonarismo resiste ao clã Bolsonaro? Se perder a eleição esse ano, vai existir. Quer dizer, força política eleitoral de extrema-direita é uma realidade mundial. Aliás, o capitalismo vive uma crise profunda, que não é novidade, mas desde 2008, porque se nós olharmos, essa crise não acabou, só se agravou, e há duas correntes, como na década de 20 e 30, muito clara. Vamos lembrar que o discurso de Mussolini e do Hitler era contra as democracias decadentes parlamentares liberais, né? Contra o capitalismo liberal, a democracia parlamentar, assim,
britânica, né, da pérfida Albion, né, da Grã-Bretanha. E hoje o que nós assistimos na extrema-direita é um ataque à União Europeia, né, é um ataque frontal, né, à democracia, à social-democracia europeia, que, aliás, se transmudou de social-liberalismo e está pagando um preço caríssimo por isso. Né? Então, há um confronto no mundo, dentro do próprio capitalismo, de caminhos para o mundo. Né? E está a hegemonia. Por isso mesmo que o Trump organiza uma internacional conservadora de extrema-direita. E o Lula foi a Barcelona chamando a organização de uma internacional progressista democrática, né, no fundo, para garantir a luta contra a extrema-direita e garantir a paz no mundo, contra a guerra, e o multilateralismo, a liberdade. Aí vem toda uma agenda que nós aqui no Brasil expressamos enquanto partido político. E essa questão tão importante. O que está claro é que o Trump e os Estados Unidos têm uma nova estratégia para continuar a sua hegemonia no mundo, né? E que agora não é mais de integração, compartilhamento com a China, né? É de confronto com a China. Tudo indica que ele não tem condições para a derrota no Irã. E pior que a derrota no Irã, é uma cena que eu quero destacar, é a cena de centenas de milhares de albaneses destruindo os escritórios, a propaganda. Não entendi bem se aquilo ali era um stand de propaganda, ou eram já parte da construção, né, escritórios da obra mesmo, jogando aquilo serra abaixo. E as manifestações de multidões em Tirana, na capital da Albânia, contra o quê? A Albânia não está à venda. Então eu não acredito que os Estados Unidos vai ter só guerra pela frente, como teve com o Irã, como continua tendo com os palestinos, seja o Hamas, seja o Hezbollah, seja o próprio povo palestino, ou o enfrentamento na fronteira da Europa com a Rússia, que é a guerra na Ucrânia. Entendeu? Haverá também rebelião dos povos, porque muitas vezes se fala, não, a direita ganhou a eleição no Equador, a direita ganhou a eleição no Paraguai, na Bolívia, na Argentina, ganhou a eleição na Colômbia, que é preciso ver ainda se ganhou no Equador e na Colômbia. Mas 49% votaram contra. Há uma oposição fortíssima no Chile. O governo Katz está se afundando. Há uma oposição poderosa na Argentina e há uma rebelião popular na Bolívia. Nós não podemos ter essa visão que os Estados Unidos é invencível, que, aliás, o Vietnã já provou isso, o Afeganistão já provou. Porque senão nós caímos no limite. Ministro, a gente sabe como acabou essa ascensão da extrema-direita no início do século passado. O senhor acha que será possível combater isso sem uma guerra? E aí, nesse caso, com uma proporção e um resultado que não dá para prever? Eu não tenho condições de responder a tua pergunta, mas eu diria que a guerra já existe, né? A guerra já existe. Os Estados Unidos está resolvendo defendendo seus interesses, resolvendo os conflitos pela guerra. Com o Iraque, Síria, Líbia, vamos lembrar disso. Aí, o Afeganistão, depois Gaza e agora Líbano, o Irã. Né? Na verdade, é a guerra. E aqui que está acontecendo na Venezuela, em Cuba, é guerra. Porque quando você bloqueia um país, imagina o Brasil amanhã, está fora do seu financeiro internacional, suas reservas foram sequestradas, não pode exportar, importar nada que diga respeito aos Estados Unidos, nenhum navio pode parar nos portos brasileiros e depois ir nos portos dos Estados Unidos, ninguém pode comprar, vender, financiar, dar crédito ao Brasil sem incorrer em sanções dos Estados Unidos. O que acontece com o país? Acontece que está passando, mata o povo de fome como ele está tentando matar em Cuba. Ou leva a 6, 7 milhões de imigrantes, como levou na Venezuela. Depois diz que é culpa do governo chavista. Oxe, você... O que fizeram com o Irã, esses quase 30 anos, né? Que estão fazendo com o Irã, o que o Irã fez mostra a força que o país tem. Independente se nós concordamos ou não com o regime do Irã, que evidentemente nós não concordamos com muitas questões fundamentais do Estado teocrático, né? Dos Atolá, certo? Como também não concordava com o Estado teocrático que estava sendo construído na Polônia, né, que acabou sendo derrotado nas urnas depois. Certo? A verdade é que o Irã resistiu. Existe a China e a Rússia, existe a Ásia. 80% da humanidade não tem nada a ver mais com a América Latina, a Europa e os Estados Unidos, e nem com o mundo cristão. É um mundo religioso, mas de outras religiões, é outra cultura.
Isso é inexorável. Quer dizer, o Brasil é um dos últimos países aí com 200 milhões de habitantes, porque a Nigéria já nos passou, a Indonésia, daqui a pouco eles têm 1 bilhão de habitantes, junto com a China e com a Índia, eles vão ter quase 4, 5 bilhões de habitantes no mundo, alguns países que não estão aqui no mundo ocidental. Então há um novo mundo surgindo. Eu acho que o equilíbrio estratégico está montado. Os Estados Unidos não têm como enfrentar a China em nenhum campo mais, em nenhum campo. E mais, cada vez mais os Estados Unidos vai depender da China, porque o endividamento dos Estados Unidos, a inflação, o déficit público, o déficit comercial, essa coisa de reindustrializar a indústria de manufatura dos Estados Unidos, as contradições internas dos Estados Unidos, a falta de liderança do país, de coesão social, de unidade, ainda que a política externa americana tenha uma constante, porque os Estados Unidos não é a democracia. Os Estados Unidos é um império, nem é uma república, nem é uma democracia, é uma plutocracia e um império. Basta ver que está se gastando nas campanhas eleitorais dos Estados Unidos. A campanha eleitoral do Biden, perdão, do Trump e do Partido Democrata, da Câmara, custou 40, 50, 60 bilhões de dólares dos dois. Imagina uma eleição nos Estados Unidos, é uma outra realidade histórica. Eu não vejo como a Europa e os Estados Unidos possam se confrontar com a Rússia e com os BRICS, com a China, em qualquer campo, mais cedo ou mais tarde. Porque mesmo a Rússia, que foi reduzida a 100 e tantos, 120, 130 milhões de habitantes, mas a riqueza da Rússia e a reorganização da economia, do aparato do Estado, do poder militar, tecnológico, que o Putin fez em 24 anos. Olha o salto, como a China e o Vietnã em 40 anos se transformaram. Mas vamos lembrar que a China e o Vietnã se transformaram quando os Estados Unidos levantam as sanções no final da década de 70 a China e no final da década de 80 o Vietnã integra eles no mercado da globalização, da financiarização do mundo. E eles, por ter elite, projeto nacional, força militar, eles se assenhoram do poder tecnológico, financeiro e das riquezas dos seus países e transformam em benefício do povo, que é o que está acontecendo no Vietnã e na China. E em muitos outros países, independente do sistema político que existe nesse Bem, país. ministro, para a gente encerrar, a pergunta aqui mais importante, talvez, do dia é: o senhor apostou no Brasil, no bolão? Não, não, eu estou morrendo de medo, viu? Sabe o que acontece? Depois que eu vi o jogo do Brasil com o Marrocos e vi a Holanda e o Japão, eu levei um susto, porque a qualidade do jogo da Holanda e do Japão comparado com a qualidade do nosso jogo com o Marrocos é uma coisa assustadora. Eu não sou corintiano, gosto de futebol, na juventude joguei mais basquete, futebol de salão que futebol de campo, enquanto pude, depois de 14 anos, vim office boy, trabalhar o dia inteirinho, estudando à noite, só fui praticar esporte depois, quando fiz serviço militar fora do Brasil. É uma coisa assustadora, mas o Brasil tem condições de vencer a Escócia, porque se nós olharmos a Escócia, é mais uma defesa do que um ataque, não é isso? Agora, é preciso saber se eles se entenderam entre eles, né? Porque a sensação de quem está de fora é que essa coisa do Neymar, ninguém entende bem por que levaram o Neymar para a Copa. Não que eu esteja desqualificando o Neymar, não é isso, mas por que levaram o Neymar para a Copa, entendeu? E o que realmente o Ancelotti, qual é o Brasil? Porque eu vejo o jogo do Brasil, mesmo com o Haiti no primeiro tempo, Sim, muito sim. ruim, né, Sérgio? Muito ruim com o Haiti. No segundo tempo, lógico, nós temos uma superioridade, uma qualidade de jogadores e uma experiência que se impõe ao Haiti. Foi 3-0, felizmente. Ficamos felicíssimos. Cada gol eu gravava e punha nas redes. Uma vitória nossa. Vamos torcer para a seleção. Eu acho que vence a Escócia. Vamos ser bem realistas. 2-1 está muito bom. Vencer a Escócia. Nós ficamos em primeiro lugar e vamos disputar com o Japão. E espero que até a disputa com o Japão, o Brasil vença o Japão para nós continuar, porque a expectativa que tem no país Você sabe que depois pode conseguimos pegar a França, né, trazer nas essa. oitavas, aí o bicho pega. Mas aí Deus é grande, viu? Bem, Aí você, cada um tem que chamar seu santo, viu? Não, mas ó, eu fico assustado. Eu tive tempo agora, como eu estava com linfoma, eu pude acompanhar a Liga Europeia, né? Eu fico assustado com a qualidade do futebol europeu comparado com o nosso, porque eu vi o jogo do Arsenal com o PSG e realmente nós estamos. Agora, qual é o problema nosso? O Flamengo vende 8, 10 meninos
de 15, 16, 17 anos por ano. Todos os times vendem. Saiu as estatísticas já, inclusive, nos jornais, né? E muitos deles nunca jogaram no Brasil. Agora eu fiquei sabendo que vários que Sim, estão na sim. seleção nunca jogaram no Brasil. Então, como é que você faz uma seleção? Mas talvez também a Espanha tenha esse problema, a Inglaterra, a França, a Alemanha também tem esse problema, porque que são, mesmo os países africanos, são jogadores que jogam, é o mundo de hoje, não tem como evitar isso no mundo de hoje, mas é um problema que o Brasil Sim, tem, né? Eu não quero nem, porque eu sou na época que eu fui flamenguista na infância. Quando eu cheguei em São Paulo, é que eu virei corintiano. Eu me lembro até hoje do Jardim, Dequinho, Jordão, Índice, Benício, Chamorro, Esquerdinho, e me lembro do que era a qualidade do Didi, do Tele Santana, né, do Newton Santos, né, do Garrincha, mesmo do Zagallo, né? E ainda peguei o Baba e o Dida no Flamengo, depois veio o Zico. É, nós estamos num momento que não é bom, né? E fora essa confusão de CBF, de Betis, ixi, de quebra, o Corinthians quebrado, o Vasco quebrado, o São Paulo quebrado, fora esse Cruzeiro para lá e Atlético para cá, fora esse desastre empresarial que virou o futebol brasileiro. Mas aí eu acredito que nós temos condições sim de reorganizar tudo isso. Aliás, nós estamos devendo ao país um verdadeiro Ministério de Esporte e uma verdadeira política de esporte para a juventude brasileira. Apesar que nós avançamos muito nos últimos anos, mas ainda estamos devendo isso ainda para o Brasil. Um abraço, viu? Muito obrigado. Bem, eu recebi aqui o ministro Zé Disseu. Ministro, mais uma vez, muito obrigado pela presença e até uma próxima. E, além de tudo, obviamente, desejo aí que o tratamento seja o mais breve e o mais eficiente possível. Estou nessa luta, quero ver se em agosto eu estou na rua. Porque agora até o frio e a chuva dá para não sair, né? Mas estou aqui, firme e forte. Muito obrigado.